De Efraim, o maestro de canto, de Asaf. Ouvi, ó meu povo, o meu ensino. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábola, falarei enigmas do passado, o que temos ouvido e conhecido, e nossos pais nos contaram. Não os encobriremos dos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Pois estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, que ordenou aos nossos pais, para que a fizessem conhecer aos filhos, para que a geração seguinte a conhecesse, os filhos que ainda nasceriam, e eles a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E para que não fossem como seus pais, geração de resistentes e obstinados, geração que não preparou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros valentes, caíram nas guerras, faltando o seu vigor no combate. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar segundo a sua lei. Esqueceram-se das suas obras e dos seus prodígios que lhes mostrara. Maravilhas diante dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Cortou em dois o mar e os fez passar, e fez da água um muro. Os guiou com nuvem de dia e com claridade de fogo todas as noites. Partiu rocha no deserto e fez jorrar abundância, e fez correr como rios as águas. Mas continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Deus Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus, e a sua alma se afligiu por causa deles. Falavam contra Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ferveu a rocha, e correram as águas, riachos abundantes. Poderá também dar de comer ao seu povo pão para os seus eleitos? O Senhor ouviu isto e se indignou. Uma chama se acendeu contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Tratando ele maravilhas junto aos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele fez sinais em Egito e prodígios na terra de Zoã. Tornou-se em sangue o rio deles, e mataram os seus peixes. Enviei entre eles rãs que os devoraram. Enviou mosquitos que os molestaram, e rãs que os destruíram. Deu o seu fruto às pulgas, e o seu trabalho aos escorpiões. Enviou contra eles sua mão infestadora, ferrão e flagelo. Permitiu que fosse humano seu furor. Não poupou a vida deles, e entregou a sua alma à peste. Feriu todas as primícias do Egito, os primogênitos da força na tenda de Cam. Fez sair como ovelhas o seu povo, e os guiou no deserto como um rebanho. Guiou-os com a nuvem de dia, e com a claridade das chamas durante a noite. Partiu a rocha para que jorrassem águas, e fez correr rios como ribeiros. Porém pecaram contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, e tentaram a Deus, e entristeceram o Espírito Santo. Contaram mentiras contra ele, e nos seus conselhos não foram fiéis. Ele os salvou, porém a sua alma se entristeceu, e caiu do alto do poder. Perdeu em Baal-peor a sua glória, e a sua honra nas coisas abomináveis. Entregou a sua alma à escória, e a sua vida ao opróbrio. Não desistiram de suas máximas, mas foram antes apegados a seus pecados. Devem ruir os seus dias, os seus anos acabarão em mal. Dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Rejeitaram o seu conselho e desprezaram a sua correção. Tomaram a sua aliança e na sua presença se rebelaram. Esqueceram-se das suas obras e não esperaram na sua graça. E ele, em sua abundância, perdoou o pecado e não os destruiu. Muitas vezes desangeirou a sua ira e não despertou todo o seu furor. Lembrou-se de que eram carne, uma brisa transitória que não vem mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e em sua angústia o provocaram, e tornavam a Deus a sua palavra, e profanavam o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu da mão do inimigo, quando operou nos seus sinais no Egito, e nas suas maravilhas no campo de Zoã. Transformou em sangue o seu rio, e fizeram morrer os seus peixes. Enviou entre eles rãs que os devoraram. Falou, e vieram as moscas, e os piolhos em toda a sua terra. Entregou as suas sementes às pulgas, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e as suas figueiras com geada.
Entregou a sua besta ao granvídeo e o seu gado ao furor da sua ira. Fez subir sobre eles sua mão em ira, e furor, e indignação, e angústia, e flagelo, uma nuvem de gafanhotos. Devoraram todos os seus frutos e destruíram a sua terra. Destruiu suas vides com saraiva e os seus sicômoros com geada. Assim entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Destruiu o seu povo com a espada e se enfureceu contra a sua herança. O seu povo se entregou à perdição e aos filhos da sua servidão. O seu furor se acendeu contra o seu povo e aborreceu a sua herança. Entregou-os nas mãos das nações e os dominaram os que os odiavam. Os seus inimigos os oprimiram e se fizeram seus tiranos. Porém voltou-se a sua mão e teve pena deles. Nunca cessou a sua misericórdia, nem faltou a sua verdade. E despertou por causa deles seu furor e lhes fez medo. Lembrou-se de seu conserto e se arrependeu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez que também tivéssemos compaixão dos seus cativos. Lembrou-se da sua santa palavra que deram a Abraão, seu servo. E tirou o seu povo com alegria e os seus escolhidos com júbilo. E lhes deu a terra dos gentios, e eles possuíram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus mandamentos e observassem as suas leis. Este salmo é uma oração que relembra a história do povo de Israel, destacando tanto as maravilhas que Deus realizou, quanto a infidelidade e rebeldia do povo. O salmista começa pedindo que seu povo preste atenção aos ensinamentos passados de geração em geração, enfatizando a importância de não esquecer as obras poderosas de Deus e os seus mandamentos. Ele fala sobre as histórias dos antepassados, especialmente sobre a libertação do Egito, quando Deus realizou milagres como a divisão do Mar Vermelho, a orientação com nuvem e fogo e a provisão de água no deserto. Apesar dessas demonstrações claras do poder e cuidado de Deus, o povo repetidamente se rebelou, mostrando desconfiança e desobediência, recusando-se a seguir a aliança estabelecida. Essa desobediência trouxe consequências como derrotas nas batalhas, castigos e dificuldades, refletindo o afastamento de Deus. O Salmo cita momentos específicos em que o povo reclamou, querendo duvidar da capacidade de Deus de prover, o que causou grande tristeza e indignação divina. Ainda assim, a mensagem principal é que, mesmo diante das falhas humanas, a misericórdia e a fidelidade de Deus permanecem constantes. Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, teve compaixão dos seus filhos e continuou a requerer que eles guardassem suas leis para viver bem e em paz na terra que lhes foi dada. O Salmo é, portanto, um chamado à lembrança, à fé e à obediência, incentivando as novas gerações a confiar em Deus, a aprender com o passado e a permanecer fiéis para não repetir os erros dos seus antepassados.